Vamos lá, pessoal, vamos dar início a mais um encontro do emagrecimento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, porque faz com que esse encontro aconteça. E já avisando que os encontros agora será todas as segundas-feiras, tá? Segundas-feiras. Sempre eu estou avisando sobre o horário nos grupos. E é muito interessante o encontro. E quem está desde o primeiro, tem gente aqui que está desde o primeiro encontro. Nossa, que legal, pensei que fossem todas novas, como eu. Não, tem gente aqui que está desde o primeiro encontro. Gente, a gente vai precisar muito da experiência de vocês aí. E aí, ter força de vontade. e esse já é o 14º encontro. Que bacana. Então, o aprendizado, ele é um pouco, eu consigo explanar um pouco mais, trazer alguns casos reais para vocês entenderem as dificuldades que a gente vai enfrentando com a obesidade e tudo que se dá por trás dela. E não é, gente, uma doença que tem trazido uma deformidade física. Não é. Só que ainda tem muitas pessoas, muitos profissionais que buscam tratamento apenas do corpo. E chega um ponto em que a pessoa ela não consegue mais emagrecer. E tem pessoas que nem iniciam o processo de emagrecimento porque não encontrou uma metodologia de fato que possa ajudá-la. Então, por exemplo, ó, eu atendi uma paciente essa semana, eu vou relatar para vocês entenderem que o emagrecimento ele não está relacionado somente com uma intervenção. Então, uma intervenção apenas não basta para emagrecer. Então, é necessário um conjunto de intervenções. Então, quando o processo ele não está sendo desenvolvido de forma correta, que consiga trazer esse agrupamento de intervenções, a pessoa ela fica estagnada e ela não consegue, ela entra em desespero, desanima, e tem como a gente entendendo esses desânimos, porque a gente vai lidando com as nossas emoções, com as expectativas, com a realidade da vida, as dificuldades que a gente enfrenta em diversas áreas. E é muito bacana a gente trocar essas informações que vai nos ajudando, inclusive para quem está fazendo o processo do detox, para que a gente nos ajude umas às outras, e também para quem está em processo de emagrecimento, e tem paciente também em fase de manutenção do novo peso saudável. Então, claro que o primeiro ponto, né, que a gente precisa abordar é a parte da alimentação. Porque nenhuma pessoa com excesso de peso, com excesso de gordura, ela não engordou sem algo material, sem algo que passasse por uma forma de comer. Não vai entrar ar dentro da pessoa e ela vai inflar toda aquela questão do excesso de peso. Então, sempre envolve alimentação. Mas o tratamento nunca vai se dar apenas com olhar na alimentação. Então, não vai adiantar a pessoa só contar caloria, trocar alimento, deixar de comer alguns alimentos que inflamam e outros mais saudáveis. O foco principal não pode estar nos sintomas, porque um desajuste alimentar é um sintoma de que algo não está legal com ela, com a história dela, com a pessoa dela. Então, a gente precisa ir buscando as causas que levaram ao excesso de peso. Só que nem todas querem abrir a isso ou têm paciência para que isso se desenvolva. E essa paciente que eu atendi, ficou claro para mim algumas questões que eu vou abordar com vocês.
Então, as pacientes, elas passam a ser uma escola para mim também, porque eu vou aprendendo mediante as histórias de cada uma. E aí eu vou introduzindo a metodologia, a gente vai direcionando. Cada caso é um caso. Então, essa paciente, e aí depois eu vou fazer um gancho naquilo que eu preciso trazer para vocês, de abordagem, que vai linkar. Ó, essa paciente, ela é mulher, 44 anos, ela tem um filho, ela relata trabalho estressante e agitado. Só por aí, gente, já dá para entender um pouco o que se passa no dia a dia dela. Quando ela diz que o trabalho é estressante e agitado. Só um ponto importante aqui, tá? Quem tem a vida agitada não está normal. A vida, ela pode ser corrida, mas agitada não. Então, a gente já observa um ponto importante aí. Existe um grau de agitação. Ela quer emagrecer porque ela nunca teve esse peso e ela não está feliz esteticamente. E ela entrou na menopausa aos 41 anos, ou seja, há 3 anos ela entrou na menopausa. Ela faz atividade física 3 vezes na semana, musculação aeróbico, não costuma sentir fome. Opa, um ponto importante. Não costuma sentir fome. Eu sempre falo para os pacientes que o que determina o momento de comer é a fome. Então, esse já é um ponto extremamente importante que eu vou precisar abordar com ela depois sobre a maneira dela comer, do porquê que ela não sente fome. Ela procura comer nos horários e só. Não costuma se pesar e ela quer emagrecer para se sentir bem. Claro, porque aí a autoestima ela acaba diminuindo, né? Como ela está se sentindo, ela não gosta, acaba incomodando. E o fato de não conseguir emagrecer. E com atividade física, ela está emagrecendo, porém, não como ela gostaria, está um pouco lento. Ela está fazendo academia há 2 meses. Ela falou para mim, eu já emagreci. Ou melhor, ou desinchei, não sei. Então, ela começou a academia, só que ela não estava tendo um acompanhamento. Ela não sabe se emagreceu ou desinchou, porque pode ser que aconteça mesmo. Ela mudar alguma questão da alimentação, ela entrar na academia e ela não está emagrecendo, ela está desinchando. Gente, existe, tá? Academia não é para emagrecer. Existe por trás da academia todo um marketing voltado à questão da queima de gordura rápida, do emagrecimento rápido, de que você precisa fazer academia, entrar em academia, sem exercício físico não emagrece. Tem coisa que está sendo comum, mas que não é normal. E entrar numa academia para emagrecer não é melhor escolha. Pode até gerar outras questões que a pessoa mesmo não sabe. Eu já atendi pacientes que treina pesado, todo dia, faz atividade física. E por N, essa pessoa, ela engordou 17 quilos, gente. Você imagina treinar todo dia e engordar 17 quilos. Então, a academia, ela não é o primeiro ponto para que a pessoa precisa buscar para um processo de emagrecimento. Pode ser que seja introduzido ao longo do processo. O direcionamento, ele vai ter essa finalidade também, esse precisar de uma atividade física. Mas quando a pessoa ela já busca emagrecer através de um exercício da academia, de alimentação restrita, de tomar um remédio, ela está buscando cuidar dos sintomas. Só aquilo que está visível para ela, que também é uma forma até mais fácil. Se a gente for parar para pensar, você buscar algo que te emagreça, por mais esforço que tenha, é muito mais fácil de que você ter que olhar para você para mudar.
Porque não vai ser como você quer, no tempo que você quer, como você gostaria, não vai ser. Então, haverá algumas mudanças a ser feitas, e a mudança, ela gera um desconforto de início, mas ela não sendo de forma radical, a gente consegue levar, e a melhor coisa que a gente vai fazendo é tendo essas mudanças, e o corpo emagrecendo. E voltando lá, ela trabalha, gente, das 8h30 até as 18h30, 19 horas. Gente, é um excesso de trabalho. É um excesso de trabalho. Ela passar todo o dia dela no trabalho. E à noite, ela faz faculdade. Então, ela relatou para mim a alimentação dela, algumas coisas pelo qual ela comia. Tem alguns erros alimentares, que aí eu não vou abordar essa questão toda. Aí a gente precisa de um detalhamento maior. E ela chega da faculdade umas 23 horas e deita para dormir às 23h30. Ou seja, das 8h30 da manhã às 23h30, ela está fora da casa dela. E aí eu fui perguntar a questão da água, ela bebe 1 litro de água no dia. 1 litro. Para quem quer emagrecer, tá pouquíssimo. Então, por isso que o trabalho estressa, o dia é agitado e a rotina não contribui para que, de fato, ela tenha uma qualidade de vida. Não é só emagrecer que ela está precisando, não. Ela está precisando de qualidade de vida aqui. E ela precisa emagrecer inúmeros quilos. Só como ela não pesa, ela acabou não me relatando. Então, percebe que o fato de ela não pesar, ela já existe um medo por trás disso, pelo qual ela talvez não queira ver a realidade. Porque tem muitas pessoas que não pesam. Muitas pessoas. Tem até medo de pesar. E ela não tem hábito de beliscar. Gente, ela come 3 vezes no dia. E o que eu quero me atentar com vocês aqui? Quando eu vou orientar as pacientes para emagrecer, eu oriento elas a fazerem 3 refeições no dia. Comer 3 vezes no dia está ótimo. Só que, pela rotina dela, ela come sempre nos mesmos horários. E só. E os mesmos alimentos. E nas mesmas quantidades. Então, hoje ela está fazendo uma alimentação de manutenção de peso. Por isso que ela não emagrece, mesmo fazendo academia. Porque ela não conseguiu entender ainda a dinâmica do emagrecimento. Como ela vai desestabilizar o mecanismo que controla o peso. Que são os pilares do método que eu ensino para as pacientes. Então, o primeiro ponto aqui, para a gente emagrecer, é comer em momentos diferentes. Se nós comermos todos os dias, nos mesmos horários, mesmos alimentos, nas mesmas quantidades, nós não vamos conseguir desestabilizar o mecanismo que controla o peso. Inclusive, a variedade de alimento. É muito importante a variedade dos alimentos durante a semana. Então, na forma como ela está vivendo a rotina e o dia dela, ela está num processo de condicionalismo. Ela se condicionou. E é muito comum isso, gente. É o que a Graciela disse da questão do hábito, dos costumes. Então, o hábito alimentar, ele sempre tem que ser revisado, porque a gente vai fazendo aquilo que é mais fácil. E muitas das vezes o que é mais fácil é aquilo que nós já fazíamos. Então, daqui a pouco a gente está voltando nos hábitos que fazia. Ou acontece algo na nossa semana, no nosso dia, e meio que rouba o nosso olhar, a nossa atenção para aquela alimentação de emagrecer. Aí a paciente não emagrece. E tem pacientes que engordam, porque ela acaba comendo as emoções, devido a essa turbulência, essa agitação emocional psicológica.
E muito cuidado com vocês mesma validarem o processo de emagrecimento. Quantas pacientes, de um sábado para o outro, me manda a foto do peso, da balança com o peso, emagrece 1,2 kg, 1,5 kg, e acho que não emagreceu nada. O grau de exigência está sem limite. E a gente emagrece na semana e olha um todo. Aí eu olhei, disse para essa paciente, falei, não, qual resultado você espera semanalmente? Porque você me disse que não emagreceu nada. Aí eu disse para ela, não, vamos lá, você emagreceu 1,2 kg nessa semana, em 3 semanas você já eliminou 3,9 kg. Então você já emagreceu 3,9 kg. Só que a percepção dela, a atenção dela está no pouco que ela eliminou. Mas o primeiro ponto, gente, é assim, eu não estou engordando. Isso já é uma evolução. Para uma paciente que estava engordando, ela parar de engordar já é uma evolução. Sim, uma evolução. Ela começar a emagrecer já é uma segunda evolução. Aí emagrece 1 quilo na semana, 700 gramas, 1,2 kg, 1,5 kg. Ok. É pouco? Não. Para uma semana, pega 1 quilo de alimento e põe na mão. E fica carregando esse alimento por alguns minutos, para ver se não consegue, começa a pesar. Né? Pega 1 quilo de feijão e olha o quilo do alimento a menos na semana. E olha o todo. Então, a gente tem que ter o pé no chão, resultado semana a semana, olhando o todo. Semana a semana, olhando o todo. E assim a gente vai avançando. E o processo de emagrecimento, a jornada, ela é muito mais importante do que o resultado. Porque quando a paciente ela só olha o resultado, ela vai buscar coisas que, de certa forma, vai maltratar ela. Com certeza vai maltratar ela. Quantas pessoas que eu atendo que emagreceram aí com loucuras que vendem na internet, 8, 10 quilos, entra em contato comigo, eu vou fazer uma consulta com a paciente, ela fala para mim, eu tô com medo de engordar. Você está com medo de engordar? Tô. Mas como que você está fazendo seu emagrecimento? Puramente restritivo. Aí eu falo, então, mas do jeito que você está emagrecendo, é a forma como você vai levar depois. Não é só o medo de engordar, existem muitos medos por trás daquilo. É que ela não está conseguindo ainda direcionar, de certa forma, esses medos que existem. E não há maneira melhor de emagrecer do que a gente ter paciência e respeitar como o nosso corpo funciona. Para pensar quantos anos da vida nós desrespeitamos o organismo, funcionamento do organismo. Que ele sempre tem a maneira própria de ele funcionar. Gente, é muitos anos, são muitas décadas de um desrespeito com o funcionamento próprio do corpo. Aí, quando eu vou realizando algumas mudanças, eu já quero resultado rápido. Ah, porque o mundo está me entregando, numa agilidade, tremendas coisas. Hoje, a internet é ótimo, o celular é ótimo, desde que nós aprendemos a usar, porque senão se torna um vício, uma droga, e age no sistema de recompensa do nosso cérebro. E o sistema de recompensa, ele vai funcionar sempre da mesma forma, independente do vício, por conta da dopamina. E outra questão que eu tenho abordado também com as pacientes é passar na primeira semana de emagrecer, já bate uma tristeza, um desânimo, porque ela emagreceu, ela se sentiu melhor.
Só que aí depois, a continuidade vai exigir um pouco mais da gente. Porque o corpo, ele vai criando estabilidade, ele vai entrando, ele vai estagnando o peso, ele vai travando o peso. Porque ele já foi condicionado a pesar aquele tanto. E o nosso corpo, ele não foi feito para ficar emagrecendo e engordando. Não foi feito. Então, quando entra no processo de emagrecimento, gente, não desista. Não desista. Desistir não pode ser opção. Você pode até descansar um pouco, dar uma pausa, um tempo, mas não larga a mão ou deixa de fazer tudo que você vinha fazendo. Porque tem pessoas que não vencem a obesidade, e digo mais, não é só não vencer a obesidade, né? Ela reduz a vida dela à obesidade. É como se ela já aceitasse aquela condição. A condição é essa mesma, eu vou ter que viver assim. E vamos levando para ver. Não reduz a vida de vocês à obesidade. Vocês não são a obesidade, vocês não são o corpo que vocês veem, vocês não são o que vocês pensam, o que vocês sentem, vocês não são o sonho de vocês, vocês não são o que fazem, o trabalho. Não, vocês não são isso. Só que a gente precisa tomar consciência do cuidado que eu não estou tendo com o corpo por longos e longos anos. Se a gente fosse realmente colocar ali, né, algo justo, a gente deveria fazer um processo de emagrecimento no tamanho do tempo que eu não fiz nada. Ah, você não fez 10 anos sem fazer nada? 10 anos fazendo tratamento. Mas não é tudo esse tempo que leva. E agora em dezembro, é possível, não desista. Agora em dezembro, eu vou atender uma paciente que eu já mandei mensagem para ela, já vou alinhar com ela, vou gravar alguns vídeos com ela curto. Eu quero saber como que foi, como que ela está depois de emagrecer mais de 37 quilos. Eu quero saber como foi dela também, porque eu pude vivenciar com ela o processo. Mas eu quero saber dela hoje, como que ela está e como foi o processo ao longo de mais de 1 ano e meio que ela fez. Então, ela entendeu que ela tem um problema de saúde, ela tem obesidade, só que isso não define quem ela é, só que ela se colocou numa jornada de emagrecimento pelo qual ela vai ter que perseverar. E a perseverança, gente, tem graça que nós temos que pedir para Deus. Entenda uma coisa, que isso é importante. A perseverança a gente não consegue por si só. Precisa pedir para Deus. Senhor, me ajuda a perseverar. E você pode ter certeza que Deus leva em conta todo o esforço que você fez com uma reta intenção. Gente, isso é válido e o corpo ele vai tendo uma resposta de melhora. Só que às vezes a gente não percebe. Eu só vou perceber daqui 2, 3 meses, 4 meses que eu olho para trás, eu vejo, nossa, quanto que eu avancei. E volto a dizer, não pular de galho em galho. Então as dificuldades elas vão vir. Gente, vento contrário. E não é só dificuldade com o corpo, não, tá? Isso vai ter vento contrário com as pessoas que rodeiam vocês, com quem você convive, né? Com quem você frequentemente tem falado. Eu sempre falo para os pacientes, não falam para ninguém que você está num processo de emagrecimento. Não falam. Porque não precisa falar. Você precisa... aquela pessoa ela não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Você precisa, se ela perguntar, dizer que você está cuidando da tua saúde porque teus exames deu alterado. E que você precisa melhorar a tua saúde porque do jeito que está, não está legal. Mas o processo de emagrecimento, muito cuidado de falar para os outros. Porque a fulana lá, ela também queria, e ela quer, mas às vezes ela
não aceita agora. Então, é mais fácil o outro te desestimular, fazer você andar para trás, para não ter a melhora que talvez o outro gostaria de ter. E essa paciente que eu relatei para vocês, que ela precisa emagrecer, só que ela não quer pesar, só que ela quer se sentir bem, porque ela não está legal assim. E só que o motivo pelo qual ela quer emagrecer não vai ajudar ela, gente. Então, às vezes, o propósito, ele não é sustentável. Enquanto ela não entender que, de fato, ela tem que parar para ordenar o dia dela, porque está em excesso. Muitas coisas, em desordem. E ela não conseguiu entender ainda os deveres de Estado dela, deveres de Estado da vida dela. Então, muitas das vezes, quantas coisas a gente vai negligenciando no dia. E aí ela diz assim, nunca tive esse peso e não estou feliz esteticamente. Não costumo sentir fome, procuro comer nos horários de sol. Então, percebe que a alimentação dela está de uma forma fácil, porque ela procura comer só naqueles horários, só que ela não sente fome, então não permite que o corpo dela funcione da forma como ele precisa, porque ele tem as prioridades dele. Então, ela vai condicionando ele todo dia, vai condicionando, depois ela não sabe nem por que o corpo não responde mais. Então, ela criou um condicionalismo, que todo dia ela fazendo aquilo, o corpo vai dar as respostas que ele está recebendo. Até com que um dia ela tenha que parar por uma dor maior, que às vezes acontece. A pessoa, ela, de tanto negligenciar a saúde, ela chega a desenvolver uma questão grave. Ah, agora você tem que emagrecer. Ah, agora eu tenho. Agora eu vou ter que arrumar tempo e dinheiro, porque eu não tenho. Às vezes a pessoa não tem tempo e dinheiro para emagrecer, porque do jeito que estava, a hora que vem a tempestade, ela vem de todas as formas. E ela só tem um olhar para o corpo. Ela não está feliz esteticamente, gente. Então, isso diz muito da forma como a pessoa está vendo e caminhando com a vida. Ela só tem olhado para ela, para as coisas dela. Isso é egoísmo. É uma enfermidade. Gente, e hoje o egoísmo, ele está se alastrando assim, ó. E as pessoas não estão nem aí. Eu digo isso porque eu também já passei por isso e todo dia eu tenho que vigiar. Todos os dias eu tenho que vigiar contra o bendito egoísmo. Isso é para todos nós, para todos. Porque é muito mais fácil buscar as coisas para o meu eu, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Muito mais fácil, gente. Só que a vida, ela existe um caminhar que não pertence a nós mesmos. Não fomos nós que nos demos a vida. Então é importante a gente, ao emagrecer, ir ordenando essas questões e compreendendo os deveres de Estado que eu preciso, para ir ajustando e alinhando, e as coisas vão fluindo e vão acontecendo. E nas dificuldades, sempre pedir perseverança a Deus. Quando a gente cair, escorregar, desandar, chutar o pau na barraca, enfiar o pé na jaca, porque pode ser que aconteça. Nós somos humanos, pode ser que aconteça. Não vou dizer que deveria ser uma normalidade, mas é. Então, nós precisamos recomeçar. Hoje, uma paciente mandou mensagem para mim que ela estava um pouco desanimada. Aí eu fui investigar o que do desânimo, né? E do desânimo de continuar. Ela falou, agora está mais difícil a partir da terceira semana, assim, porque existe também uma questão da nossa parte. E nem tudo vai ser resultado, vai ser mil maravilhas, vai ser alegria. Então, a gente vai precisar fazer o processo. E vai haver altos e baixos. As dificuldades é importante, porque é nelas que nós vamos poder ser melhores.
não existe uma pessoa que cresce e amadurece no conforto. Não existe. Não tem como. E tendo uma metodologia para emagrecer, isso se torna muito possível. Muito possível. Então, essa paciente que eliminou mais de 37 quilos, por isso que eu quero levar, né, essa conversa com ela, porque muitas coisas aconteceram. É claro que nem todo mundo vai precisar emagrecer mais de 30 quilos, 40 quilos. Tem gente que precisa emagrecer 6, 8, 10, 12. Porém, não é sobre a questão física do corpo. É sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, a nossa rotina. É muito amplo e complexo o processo de emagrecimento. E depois que emagrece, existe uma nova fase, que é a fase de manutenção de peso. Então, não tem coisa melhor do que vocês fazerem um processo de emagrecimento pelo qual vocês vão conseguir fazer a manutenção de peso. Eu tenho pacientes que eu atendo, ela fez tratamento comigo há 3 anos. E elas continuam com os 10 quilos a menos, com os 20 quilos a menos, com os 25 quilos a menos. Mas elas continuam aplicando todo o aprendizado, todas as técnicas ensinadas, as renúncias também continuam. Nós vamos precisar renunciar os nossos gostos, muitas vezes, as nossas vontades, os nossos desejos, por um bem maior, que é a manutenção desse novo peso saudável, que é a nossa qualidade de vida, que é a nossa saúde, e também voltado aos nossos, ao cônjuge, aos filhos, aos parentes, porque o processo de emagrecimento não é só para mim, não é só para você. Isso envolve outras pessoas ao nosso redor. Porque uma pessoa que ela tem um desleixo, de ela não se cuidar de forma nenhuma, gente, não é agradável conviver com a pessoa. É que ela não vê essas questões, mas muitas das vezes nem ela mesma se aguenta. Porque a gente vai precisar, uma hora ou outra, entrar num processo de mudança, porque a vida vai pedir com que a gente entregue aquilo que Deus nos capacitou a isso. Então, existe talentos e dons em cada um de nós. E tem coisas que só você vai realizar nesse mundo aqui. Então, o processo de emagrecimento, ele vai envolver as 3 dimensões nossas, não só o corpo. Por isso que emagrecer não começa no corpo, começa na cabeça. Se a paciente só emagrece o corpo, se ela começar o processo de emagrecimento pelo estômago, vai dar merda. Uma hora ou outra ela vai passar por N dificuldades, é igual os pacientes bariátricos. Então, o processo de emagrecimento, ele começa pela cabeça. Não tem como a gente emagrecer sem obter conhecimento, aprendizado, entendimento da dinâmica de como o corpo emagrece. O porquê que ele está estabilizado, por que ele engorda, como eu tenho que comer. E, dia após dia, eu vejo como as pessoas têm comido muito. E esse negócio de comer 3 horas, gente, eu acho que assim, já foi dado o que falar. Isso daí é algo que criaram, uma ideia que foi implementada. Isso não tem lógica, isso. Comer 3 horas. Deus não criou o nosso corpo para receber alimentos e tais horários. Antigamente não existia isso. Os nossos antepassados nunca imaginaram fazer um negócio desse. E antigamente não existia essa epidemia da obesidade como existe hoje. Então, o sistema vai conduzindo muito a gente. A gente vai ficando condicionado à rotina, no comer, e a enfermidade ela vai cada vez mais aumentando. E as oportunidades, elas passam. Elas passam. Então, a gente precisa agarrar, entender e continuar.
E a gente não cansa, né? Não diria nem não cansa. Nós não desistimos de continuar desperdiçando as oportunidades que Deus nos dá. Então, não é uma questão de vocês jogar dinheiro fora, jogar tempo fora, não façam qualquer coisa para emagrecer. Isso é muito importante. E a perseverança vale a pena, vale muito a pena. Para um processo de emagrecimento efetivo, é necessário a gente realizar um detox, muito necessário. Porque o processo de detox, pelo qual as pacientes elas fazem comigo, através da minha metodologia, o processo do detox, ele não é só tomar suco ou sopa, é um chá, uma cápsula, não é isso. O processo do detox, ele beneficia todos os órgãos, todos. E qual que é, os principais benefícios, né, que eu sempre coloco para as pacientes fazerem o processo detox, tá? Tirar o corpo do processo de adaptação, porque ele está adaptado, ele está condicionado. Por isso que muitas das vezes a gente começa o processo de emagrecimento, não acontece nada, não elimina nada. Tem pessoas que perdem 3 quilos em 3 meses, faz atividade física, troca o alimento, começa a comer melhor e nada de acontecer nada. Então, o corpo ele tem esse processo de adaptação. À medida que a gente vai comendo de uma forma desordenada, vai acontecendo uma complacência ali do volume do estômago, essa parte muscular, até chegar a uma distensão abdominal. E a pessoa ela vai precisando cada vez mais de comida, só que ela não percebe, de forma inconsciente. Ela está precisando comer até encher, já perdeu toda a saciedade. E além de tirar o corpo, de reduzir essa adaptação do corpo, reduz a gordura no fígado, resistência à insulina e diminui o volume do estômago. Precisa diminuir o volume do estômago para que o processo melhore. E dependendo da quantidade de quilos que a paciente precisa emagrecer, ela precisa fazer mais de uma vez o processo. Que seja mensalmente. Há casos que eu peço para fazer uma semana direto de alimentação detox, ou 10 dias, casos mais graves de obesidade. Mas esse processo de intoxicação, inchaço, redução de medidas, vícios, de escolhas incorretas, e cuidado com o hábito, aquilo que você escolhe comer, porque depois que esse hábito ele é implementado e se torna um costume, começa a ser necessário. Parece que eu preciso ter aquilo no meu dia. Parece que eu não consigo mais viver o dia sem comer aquilo. E aí custa mudar o hábito, custa. Assim como custa endireitar a vida, custa. E quando, né, Deus cria nós, ele nos faz livre. Existe esse livre-arbítrio. Até para quando a gente for procurar Deus, procurar pelo que ele é. Porque senão não haveria, de fato, essa questão do amor na humanidade. Então, é uma decisão, é algo livre. Então, eu preciso ir entendendo como, né, os conhecimentos vão me ajudar. E, gente, o desconhecimento propriamente do ser humano e de si mesma é um dos grandes problemas de enfermidade e doença. Grande problema. E esse detox fisiológico eu vou acompanhando, 21 dias de acompanhamento no grupo, poucas participantes, não é assim 50, 100 pessoas, não, poucas participantes, até para me dar uma atenção, né, no grupo, não ficar muito ruído, para mim conseguir abrir 2 turmas no mês. E, além disso, o acompanhamento semanal dos resultados. Como eu falei para vocês, a meta é semanalmente. E para as pacientes que estão fazendo o processo do detox,
é algo novo, é uma experiência nova. E toda vez que realiza o detox é novo. É uma experiência nova. Os resultados não são os mesmos. Tem pacientes aqui que já fizeram mais de uma vez. A dona Raquel fez mais de uma vez, ela vê. A Andresa, ela fez mais de uma vez o processo. A Janete, a Rosa está fazendo. A Tereza. Então, assim, existe essa introdução da metodologia do detox, porque envolve os conhecimentos, aplicação prática alimentar, a mudança, né, dos alimentos, da maneira de comer, de combinar os alimentos, para a gente conseguir desestabilizar o mecanismo que controla o peso e utilizar alimentos com menor índice glicêmico, vai ajudando o corpo a trabalhar melhor nesse excesso de açúcar no sangue, na resistência à insulina, e aí vai trazendo aos poucos o corpo para funcionar de forma normal, não condicionada mais. E sempre há causas que deu gatilho ali para com que vocês começassem a engordar. Então é importante a gente ir vendo e colocando essas questões em consultas de forma individual. Então, veja, o emagrecimento, ele é de uma tamanha complexidade. Não basta a gente comprar, né, um remédio, quem diria, né, a gente poder tomar um remédio e resolver todas as questões. E as fórmulas 100% naturais que eu prescrevo, com fitoterápica e ortomolecular, gente, de verdade, é muito melhor do que muitas fórmulas caríssimas no mercado. E de forma natural, a gente vai ajustando as formulações, os pacientes sabem disso. E essa reintrodução alimentar, aprender a combinar os alimentos para evitar os erros alimentares. E a gente está numa desinformação, olha que coisa, né? A gente tem na palma da nossa mão um aparelho para nos informar. E a epidemia da desinformação, ela é muito grande. Se você vai num profissional, ele fala isso. Se você vai no outro, ele fala aquilo outro. Você vai lá no Google, fala outra coisa. Vai no outro. A gente não está mais conseguindo entender o caminho, de fato, que é para ser seguido. Então, a melhor maneira de a gente emagrecer é a gente voltar o olhar e dar atenção a esse funcionamento do nosso corpo. Não tem maneira melhor para isso, para um processo de emagrecimento. Porque quando a paciente começa a engordar, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma alimentação em não conformidade como o corpo funciona. Ela passa a gerar potenciais de engordar por ação própria. Ela vai dando essas ações para o corpo engordar. Ela vai sobrepondo uma refeição na outra, a complexidade daquela refeição é muito grande, a mistura dos alimentos, a sobrecarga e açúcar e farinha, e não toma água, não dorme, estresse, sedentarismo, problema emocional, psicológico, trauma. Gente, é um contexto, numa dimensão que não afeta, primeiramente, o corpo. Afeta, primeiramente, a nossa alma. Existe uma desordem e um desajuste muito grande nas pessoas com obesidade, com excesso de gordura. Porque se tivesse ordenado, não haveria um problema de doença. Concorda? Então, por isso que a gente precisa de acompanhamento, para com que nós possamos ir aplacando corretamente essa direção. E vai haver momentos de dificuldade? Vai, porque a gente está no caminho certo. Quando a gente entende que o caminho está correto, a perseverança, a gente vai pedindo a Deus, a gente vai acompanhando semanalmente, as dificuldades a gente vai vencendo cada uma, porque haverá, durante o processo, inúmeras, porque a vida não vai parar para que a gente emagreça. Nós vamos precisar ir entendendo
e construindo o processo. Ninguém está pronta para emagrecer. Não existe uma pessoa pronta para emagrecer. O processo, ele é construído. O entendimento de cada etapa, tanto a prescrição das fórmulas, as estratégias alimentares. Semanalmente eu vou olhando as pacientes, não, agora vamos mudar a estratégia, faz isso, né? Vamos introduzir agora, né, 2 dias na semana o jejum intermitente dessa forma. Não, volta agora a alimentação normalmente, vamos fazer um processo de detox de novo, para a gente eliminar as toxinas, inchaço, destravar o corpo, aí vai tirando o processo neuroinflamatório. Foi muito incrível uma paciente que eu atendi, e ela falou assim para mim, não, eu estou entendendo já, a gordura que eu ganhei aos 14 anos de idade, quando eu era adolescente, ela não saiu de mim ainda. Gente, olha a dimensão disso, de que ela emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, ela não leva uma constância para um processo de cuidado. E ela percebeu, não, os quilos que eu eliminei agora não são os quilos que eu ganhei com 14 anos de idade. E o entendimento do processo de emagrecimento vai tirando nós também de uma posição de dificuldade da vida. Não, eu vou ter que fazer isso daqui porque eu devo fazer isso daqui, não porque eu quero muitas vezes, mas porque eu devo. Então, eu vou ter que fazer. E isso nos ajuda também em outras áreas da nossa vida, colocando as coisas no seu devido lugar. E nós precisamos ter paciência com o processo, cuidado com julgar a si mesmo, autocobrar demais a si mesmo, autocrítica, o processo não saindo conforme eu gostaria que saísse, aí pronto. Aí já acontece um monte de coisa, contrariedade, irritabilidade, aí daqui a pouco começa a comer as emoções de novo. Aí pronto, aí entra num quadro de compulsão alimentar, aí já ganha os quilos. E aí piora mais, aí vem o desânimo, tristeza, né? Então, percebe que a complexidade, ela vai se dando, só que é preferível nós ter uma meta menor e passar essa meta. A satisfação ela vai ser muito maior do que eu estipular uma meta, uma exigência tamanha, e aí eu não conseguir atingir. Aí começa a vir o desânimo e a frustração, porque eu achava que eu ia emagrecer mais. Mas a gente precisa ter os pés no chão. Por isso que eu falo para os pacientes que é 1 quilo por semana. Emagrecer um pouco menos, ok. Tá tudo bem também. Emagreci mais, ó que maravilha. Porque a meta importa. A meta importa. A gente precisa ter uma meta, porque através dessa meta a gente vai avançando. E haverá dias melhores, dias piores. Vai ter dias que haverá tristeza, vai ter dias que haverá alegria. Dor, haverá dias de dores. Ira, medo, ansiedade, raiva. Gente, vai haver todas essas questões. Se a gente for comer mediante a tudo que a gente sente, nossa, a gente está cavando a cova. Eu atendi essa paciente que falou da gordura que ela tinha ainda desde os 13 anos nela, justamente. Essa paciente, ela comia quando ela estava feliz, quando ela estava puta da vida, porque ela comia quando ela estava feliz, porque, não, eu mereço, eu conquistei aquilo, eu estou feliz, eu vou comer. Aí, quando ela estava puta da vida, falou para ela não sentir muito para baixo, o que ela fazia? Comia. Pelo menos dava um up ali, os neurotransmissores dela de bem-estar ali, forrava o estômago, ela não se sentia tão para baixo, tão mal assim. Aí eu falei para ela, tá, mas isso vai continuar na sua vida. Toda sensação que você tiver, você vai comer, a vida ela vai ser de altos e baixos. A gente vai ter que aprender a lidar com a gente mesmo, entender sobre o nosso temperamento. É uma outra questão que a gente pode abordar, que eu ainda irei desenvolver ainda, o meu emagrecimento através do meu temperamento, ainda pretendo conseguir conciliar essa questão que é muito importante,
mas as mudanças, elas vão acontecendo. E que bom que isso vá acontecendo para que a gente vai melhorando. Não só eliminando os quilos, mas ir melhorando também dia a dia para ir colocando as coisas em ordem. A ordem é fundamental. E sempre há excessos. Gente, é importante a gente parar, pensar, refletir, parar um tempo, né, silenciar para entender o que está de excesso na minha rotina, o que tem de mais aqui, o que eu preciso deixar. Porque para a gente conquistar algo novo, há coisas que eu vou precisar me desfazer. Não tem como caber algo novo onde já existe uma outra coisa. E essas mudanças, elas vão pouco a pouco. E para pessoas que têm compulsão alimentar, pode ser que vocês tenham, ou quem não tiver, ou às vezes quem for assistir esse nosso encontro, a melhor estratégia para emagrecer é não cortar todos os alimentos, é a gente simplificar o que eu já como. Simplificar a refeição, evitar comer comidas requintadas e elaboradas, porcionar o alimento, conforme eu ensino aos pacientes, o princípio da metade por inteiro, e ir buscando ajuda, porque a gente não vai resolver todas as questões ao mesmo tempo. Então, passo de cada vez. E quando há uma estabilidade no peso, a gente sempre tem que olhar o que mais eu preciso fazer. Então, quando a gente vai mudando a nossa rotina, com o processo de emagrecimento, aquilo já está, beleza, eu já consegui introduzir aquilo. Eu mantenho aquilo que eu já estou fazendo e introduzo uma nova mudança. Mantenho aquilo que eu estou fazendo, introduzo uma nova mudança. Então, a gente sempre vai mantendo aquilo de bom que eu já vou construindo, introduzo uma nova mudança, aquilo que eu vou precisando desenvolver durante o processo. E essa fase agora do detox fisiológico que as pacientes estão é muito positiva. Elas irão perceber ali o quanto que há um processo inflamatório real em cada uma delas, inchaço, que também é uma forma de proteção do corpo. O inchaço é uma ação de efeito reflexo. Nosso corpo dá esses inchaços por uma questão reflexa mesmo, até para manter o peso que a gente estava anteriormente, por conta dessa resistência da queima de gordura, às vezes até por resistência de forma hormonal que o corpo já desenvolveu aí. E eu não sei se tem pessoas aqui no nosso encontro que não passou em consulta comigo ainda, ou não é minha paciente. Se tiver, deixe seu WhatsApp para mim no chat, porque depois eu já consigo entrar em contato, porque são tantos grupos que depois eu não consigo achar vocês nos grupos. Então, se tiver alguém, não é minha paciente não está em tratamento, no chat tem como vocês clicarem aí, uma caixinha de mensagens, e deixar o WhatsApp de vocês para mim. Faça isso por gentileza, tá? E outra coisa importante também, sobre o programa do detox fisiológico, eu já tenho data da última turma do ano, tá? Vou fazer dia 8 de dezembro. 8 de dezembro de 2023, a última turma do ano do detox fisiológico. Então, quem quiser realizar, pode falar comigo. Provavelmente as participantes que estão fazendo agora, nessa semana, não irá precisar entrar na turma do dia 8, mas na turma de janeiro, sim. Então, em janeiro, eu vou abrir 2 turmas do Detox Fisiológico Plus, vocês fiquem atentos aí. E porque é importante pós-festas. Tá?
Tem pacientes também que aderiram ao plano de tratamento mensal. Se vocês quiserem fazer o plano de tratamento semestral ou anual, dá, porque aí vocês acabam já pegando e reservando a vaga para o detox de janeiro, porque são vagas limitadas. Então, há participantes que fez adesão no mensal. Se vocês quiserem trocar de plano, aí vocês me avisam no WhatsApp. Combinado? E outra questão que eu queria abordar com vocês é se alguém tem alguma dúvida do que eu já abordei. Se vocês querem abrir a caixinha aí de áudio para poder me perguntar, eu vou tirar uma foto. Eu gosto de tirar foto, gente, das nossas turmas. Eu gosto de tirar foto. Deixa eu pegar meu celular aqui. Tá no celular. Eu gosto de tirar foto. Então, aparece na fotinha aí de vocês aí para a gente tirar uma foto, tá bom? Eu não vou conseguir sair na foto, porque a minha câmera não abre. Não sei o que aconteceu. Ah, é, dona Janete, verdade. Fica tranquila, viu? Não tem problema não, mulher. Espera aí que eu vou tirar uma foto. Tá, sai só o J aí, tá bom. Hã? Saindo só o J aí, tá bom. Sai o J. Tá bom, Isso. J de Jesus Cristo. Isso. 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 Eu acho que já foi, gente. Deixa eu ver aqui. Foi, gente. Ficou legal, hein? Gente, dúvida? Me diga aí, dúvida de qualquer coisa que vocês precisam. Eu sei que são, às vezes, dá até branco agora. Aí desliga. Aí daqui a pouco amanhã lembra um monte de dúvida. Nossa, o que eu estou fazendo? Será que está certo? Não está. E aí eu tenho consulta. Pacientes essa semana que está aqui, para a gente ir alinhando. E outra coisa também que eu vou abrir na caixinha no meu Instagram, quem não me segue no meu Instagram, segue lá. Eu vou abrir uma caixinha, por exemplo, de quais perguntas que vocês gostariam que eu fizesse para paciente que emagreceu 37 quilos a mais lá. Que às vezes é uma dúvida sua que não é a dúvida minha. Que às vezes vocês até precisam saber, né? Então, eu acho muito importante isso. Nossa, será que tem uma pergunta que eu posso fazer para ela? Nossa, de tanto tempo que ela fez tratamento para emagrecer tanto desse jeito. E às vezes é uma pergunta que vocês queiram que eu falo que não passa pela minha percepção por eu não ter, né, a questão da obesidade de fato aí. Então, a Gracila, ela acho que ela quer perguntar, gente. Vamos lá. Diga aí, Gracila. Se bem que boa noite a todos. Hoje o senhor já conseguiu dirimir várias dúvidas ali, porque é a primeira vez que eu tenho feito essa semana detox, né? Sim. E as minhas dúvidas eram praticamente as mesmas. Mas, pelo que eu coloquei aqui, doutor, o iogurte, o senhor já falou que, pelo menos nessa semana, a preferência é o natural. A preferência natural integral nas semanas, nas demais... A não ser que tem pessoas que, assim, não conseguem ingerir mesmo. Tá. Aí eu falo até, não, compra integral natural, coloca um pouco de mel orgânico ali, para ver se a gente consegue ter essa melhora aí de sabor. Mas, se puder ser, melhor. Sim. A minha outra dúvida, né? Naquele exemplo que o senhor colocou no nosso grupo, daquela moça que fez por 7 dias, só que nós vamos fazer por 5, ela sempre deixava por último, na ceia, né, às 22h30, a água de coco. Ele não é muito diurético, doutor? Se a gente bebe assim, um pouco antes de deitar, eu durmo tarde, né, como eu falei para o senhor. Eu trabalho até 11 horas na escola, chego em casa por volta de meia-noite e eu jantava ainda, depois da meia-noite. Então, agora, imagina a minha reeducação como tem que ser. Eu estou preocupada, assim, de se, por exemplo, eu já estava habituada, né, a comer à noite.
Se eu tomar o chá ou água de coco, alguma... Não sei, se eu fico acordando durante a noite, meu sono já não é muito tranquilo, né? Porque eu durmo muito picado. Então, Essa é a minha dúvida. vai depender, Gracila, da quantidade que você for ingerir. 200 ml, não é? Que a moça tinha Então, colocado no eu copo. acredito que, assim, você não tenha, talvez, problema, não. Pode ser até que você acorde com vontade de fazer xixi. Tá. Doutor, só uma dúvida também, ainda quanto às sopas. Em algumas, a gente pode colocar alho, outras não, só a cebola. Então, Não eu tem tenho... problema de introduzir eles, não tem Ah, problema tá. de Então tá. introduzir alho, cebola, por exemplo, alguns temperos naturais, salsinha, azeite, né, extra virgem. Sim, porque eu gosto muito de alho. Eu senti falta em algumas, assim, quando Não, eu fiz. pode introduzir sim. Eu O alho adoro. é um remédio e tanto que a Tá, natureza nos fornece, pode introduzir o alho sim. tá bem. Assim como tem pacientes que não curtem cebola, aí elas colocam alho e não colocam a Sim, cebola. tá. Essa parte de temperos naturais aí não tem problema, não. Mas eu comprei a caiena, né? Aquela pimenta, achei ela bem forte. Não estava muito habituada, porque eu uso aquele mix de pimenta, sabe? Que a Sim, gente faz na hora, assim. sim. E aí eu troquei pela caiena e achei bem forte mesmo. Nossa, tem que reduzir agora. Não conhecia a caiena sozinha. Tem que dar uma reduzida, sim, com relação a... Ainda mais se a gente não está habituado. Tem gente que já é tranquilo consumir pimenta. É, Coloca aí, não tem problema nenhum. Tem alguns que têm mais sensibilidade a sim, consumi-las. Mas teve uma paciente até que trocou a pimenta caiena, se ela podia fazer, né, um pequeno ali condimento do gengibre em pó. ah, Entendeu? Então, assim, ela falou, eu tenho o hábito de consumir o gengibre em pó e gosto de colocar em algumas refeições. Então, eu posso, no lugar da pimenta, colocar o gengibre sim, em pó. Você não pode, não haverá problema nenhum com relação a isso. Mas aí modera, no teu caso aí, a questão dela aí, para não ficar até ruim para você consumir. sim, uhum, E à noite aí, quando você chegar tarde da noite, se você não tiver com fome, não precisa comer nada, não precisa fazer a ceia, senão não somos obrigados a comer, de fato. A não ser que nós estejamos com fome, até mesmo talvez uma fruta, né? Ainda mais as frutas das épocas agora, você chega, eu vou comer um pêssego, por exemplo, né? Se você for comer uma ameixa, não necessariamente precisa ser água de coco ou chá, já não precisaria ser um suco de fato detox ali, mas pode ser sim aí uma fruta que seja, não vai ter problema nenhum não. tá certo. Obrigada. Por enquanto, Tá? os Isso pedidos se estão... tiver com fome, porque se você não chegar com fome, se você levar janta para jantar no trabalho, e aí você tiver feito uma hidratação boa durante o dia, e não tiver com pico de estresse, ansiedade nas alturas, pode ser que você não sinta fome, não. Porque o corpo, ele tem uma resposta fisiológica de ele não ter fome exagerada no período da noite. Porque é natural com que nós tenhamos um metabolismo mais acelerado durante o dia do que à noite. Ele já vai preparando mesmo, hormonalmente, essas questões do descanso. Então, não há uma fome exagerada à noite. Pessoas que têm fome exagerada à noite é problema de tensões, estresse, ansiedade ao longo do dia. Aí chega à noite e precisa daquela recompensa. Sim. Hoje, como é o primeiro dia que eu estou fazendo, eu estou sentindo falta de açúcar. Ah, Uma isso balinha, uma bananinha. é maravilhoso de falta do açúcar. Sim, É ótimo, entendeu? De você entender que, de fato, não precisa do açúcar. É a é, cabeça que sente falta. A realmente, cabeça, ela sente mesmo. realmente. Entende? Mas o corpo,
não sente, gente. O açúcar que a gente, de fato, precisa, ele vem dos bons carboidratos. É que a gente condiciona, né? E o paladar, ele vai sempre desenvolvendo mediante aquilo que a gente vai ingerindo. E o processo de detox é muito bacana por isso. Ele vai rompendo com alguns vícios, alguns hábitos, aí a paciente, ela percebe que, nossa, nem faz tanta falta assim, entendeu? Dá para continuar sem. E até para introduzindo alimentos que não comia. Porque um dos fatores do emagrecimento está sendo certo é comer alimentos que não comia, a água ser ajustada conforme precisa, o sono de boa qualidade, mais foco e disposição ao longo do dia. Parece que as coisas começam a render até mais. Porque quando a gente ordena a nossa vida, parece que você faz muito mais coisas do que as pessoas que estão em desordens ainda. A gente conclui mais. Sim, inclusive teve um comentário hoje, né? Achei bem interessante. Uma das participantes colocou que ela estava bem mais disposta e eu senti isso também. Então, justamente porque existe produtos alimentícios que roubam totalmente a nossa energia, o nosso foco, a nossa disposição para a gente fazer acontecer diariamente aí, que a gente precisa. E aí a gente vai acompanhando. E aí eu vou postando os vídeos, aliás, tem um conteúdo de hoje que eu preciso postar para os participantes lá, que eu vou postar quando terminar aqui. Mais alguma dúvida, gente? Então, doutor, qual que é o carboidrato bom, sem açúcar? Ah, os carboidratos bons. Excelente Gostoso. pergunta, Janete. Gostoso. Olha, você estava quietinha aí, o Jota. Mas que Então, pergunta ótima. Pode falar aí pra gente. Então. Fala aí um carboidrato sem açúcar, que não rouba energia, porque o Então, gostoso mesmo é o arroz e o o que feijão. acontece? O carboidrato, ele não engorda. Não engorda. Tem muitos estudos sobre dietas com os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, né, os nutrientes maiores. E muitos estudos dizem que pacientes que fizeram dietas alimentares, restringindo carboidrato, ou outros restringindo proteína, ou outros que restringiram gordura, no final das contas, deu na mesma, gente. Na mesma. Tirar o carboidrato não é estratégico. Isso não traz benefício. Porque se Deus cria o alimento, é porque ele é bom. Tudo que Deus cria é bom. Tudo. Então, se ele cria, que é bom. E alimentos, carboidratos bons, são os chamados carboidratos de baixo índice glicêmico, que eles não dão picos de insulina rapidamente. Então, eles contêm fibra. O pouco que a paciente come, ela já se sente bem e o processo da digestão é mais lento. Então, são os carboidratos basicamente de raízes. Por exemplo, a batata doce, é muito bem falada, a batata doce, a mandioca, o cará, o inhame, que mais que a gente poderia colocar aí? Que são carboidratos também que nos ajudam, as leguminosas, tá? Grão de A bico. cenoura e a beterraba entra, não? Cenoura e beterraba são carboidratos, tá? Cenoura, beterraba é carboidrato. A abóbora é carboidrato. A cenoura e a beterraba, o que acontece? Nenhum alimento, ele é 100% um grupo apenas. Por exemplo, vou dar exemplo para vocês. O mel, ele é 100% carboidrato. Não existe proteína no mel, não existe gordura no mel, não existe outras atribuições do mel. O óleo, por exemplo, ele é 100% gordura. Não existe carboidrato, não existe proteína. Então, poucos os alimentos na natureza, eles são 100%. A clara do ovo é 100% proteína.
Então, não tem carboidrato na clara do ovo, certo? O restante dos alimentos, eles têm distribuições variadas neles. E a cenoura, ela contém fibra, a cenoura também é classificada como carboidrato, assim como a beterraba. Fibra, carboidrato, tem alimentos, por exemplo, brócolis, tem proteína, as leguminosas têm proteínas, também tem carboidrato. Então, há um erro, muitas das vezes, de classificar eles. Quando comemos a cenoura e a beterraba cru, elas contêm mais fibras do que carboidrato. Quando elas são cozidas, elas perdem as fibras, elas se tornam mais glicêmicas, elas contêm mais carboidratos. Assim como o arroz branco, o arroz, tá? Branco, fresco, ele contém muito mais carboidrato do que o requentado. Então, o arroz que a gente come requentado no dia seguinte, ele tem um menor índice glicêmico. Não precisa nem comer um arroz integral. Pronto, já descobri a comida certa. Entendeu, Jané? Uhum. Então, gente, vai comer a cenoura, a beterraba, é um ou outro. Na dúvida, não, a cenoura é carboidrato. Beleza, eu vou comer a cenoura de carboidrato no almoço. Eu vou pegar as saladas, né, os legumes verdes e a proteína. Beleza. Ah, vou colocar uma cenoura numa salada verde, ela tá crua. Ok. Pode. Ela vai ser mais fibra, só que eu não posso exagerar na quantidade dela. E vou pegar uma leguminosa ou alguma raiz para ser o carboidrato, ok. Não vai ter problema. Mas é muito comum as pessoas fazerem o quê? A salada vai, beterraba, cenoura. Né? Aí ela pega arroz, feijão. Já deu 4 carboidratos numa refeição. Por mais saudável que seja o alimento, eu não posso comer de qualquer forma. Preciso aprender a classificar eles. Porque no processo de emagrecimento, não é o carboidrato que engorda. Ok? E fora dele também, não é o carboidrato que engorda. É a maneira como eu como o carboidrato. Então, ficar não quer dizer que vocês vão emagrecer mais. Mas eu quero ver um processo de emagrecimento ser sustentável por meses e anos sem comer o carboidrato. Eu duvido a pessoa que consegue, porque ela está roubando dela mesma a energia que ela precisa. Não tem como emagrecer mais rápido. Eu levei décadas engordando, eu quero resolver isso em meses, em dias. Não vai ter como a radicalidade nesse sentido aí. Então, a gente precisa ir variando o alimento na semana, evitando comer sempre os mesmos. Então, por isso que há uma variedade. Por isso que Deus cria tudo em abundância, o alimento. Diversas cores, diversas classificações, vários alimentos no mesmo grupo, para que a gente possa variar e trazer esse equilíbrio. Até tem pacientes que têm alergia também. Eu atendi um paciente que ele se dava mal com a batata doce, era incompatível com o organismo dele, um alimento muito bom. Assim como atendi pacientes que não se davam bem com brócolis. Assim como elas, enfim. Então, não se dá bem, ok, mas não é proibido comer. Ah, isso engorda. Não. Banana engorda? Não, onde que tá comer banana engorda? As pessoas, elas tiram cada coisa da parte alimentar para desenvolver um terrorismo. Aí, através do medo, a pessoa, ela estagna a vida dela e só engorda. Por conta do medo. Entendeu? Ficou claro aí, Janete? Ficou muito bom. Ficou muito bom. E a dona Rosa? Diga aí, dona Rosa. Não estou ouvindo. Libera seu áudio aí, mulher. Então. Boa noite a todos. Eu estou aqui quietinho, mas eu estou ouvindo tudo que o senhor está falando. Fala dos tubérculos. Por exemplo, o índice do tubérculo são iguais
Eu falo em carboidrato, tanto quanto os não tubérculos? Então, os tubérculos, eles têm uma melhora em relação aos outros por conta da questão da fibra em si. A digestão deles se torna um pouco mais lenta dos não tubérculos. Só que não dá para a gente só voltar a alimentação para os tubérculos, porque senão vai entrar na mesmice. Então, dá para a gente utilizar de outras fontes de carboidrato, como a leguminosa também. Né, o milho, grão de bico, ervilha, lentilha, eles também favorecem um equilíbrio alimentar bom, mas os tubérculos são bons. Carboidratos em vista do arroz fresco, do macarrão, das farinhas, e eles estão na forma da matriz deles. Isso que é interessante. Quando a gente vai falar de comer saudável, é um alimento próprio que vem da natureza. Ele não passa por produtos que a indústria nos traz. Não tem nem como comparar a farinha da tapioca com a mandioca. Nunca será a mesma coisa. Nunca. Não tem como isso. Porque passou por processos, né, da questão da fabricação. E também a quantidade, tá? É importante isso. Por mais que sejam alimentos bons, a gente não tem que tomar cuidado com a quantidade exagerada. O que a gente pode comer à vontade são as folhas, as fibras, os legumes verdes. Tudo que é fibra, não tem problema de se misturar, comer um pouco mais. Agora, o carboidrato, uma opção basta. E a proteína também, uma proteína. Por que a simplificação é importante, gente? Porque vai tornar a digestão mais simples. O processo facilitado para o corpo. Entendi. Entendeu, Rosa? Mas os tubérculos são excelentes alimentos. E levando em consideração que hoje, né, a questão da agricultura, de toda essa questão da pecuária, ela já não é tão 100% boa quanto décadas atrás. A gente não tem comido alimentos ricamente ali, né, 100% nutricional como antigamente. Só que hoje falta menos comida para uma população não morrer de fome. Então, se por um lado nem tanto, por outro nem tanto. Eles têm agrotóxicos, muitas substâncias para ser produzido mais rapidamente. Eu sinto muita falta de inhame, sabe? Eu gosto muito de inhame. Então, inhame é um excelente... Você quer uma receita muito boa com o inhame, que ajuda muito no sistema imunológico, um pouco do suco de limão com inhame. Fazer um suco do inhame com um pouco do suco espremido do limão. Ajuda muito o sistema imunológico. Porque limão, eu coloquei na cabeça que os tubérculos, eles são mais potentes ao nível de carboidrato, e aí até que eu parei de comer inhame, comer, por exemplo, cenoura, beterraba. Eu nem compro, eu vou já no repolho, eu vou na abóbora, eu vou nisso, porque eu pus na minha cabeça que os tubérculos dão uma, sei lá, uma estacionada. Então, amo. É o famoso terrorismo alimentar que para emagrecer não pode comer carboidrato. Sim. Mas se você pega um pequeno inhame, entende? E a preocupação das pessoas, percebe que está muito mais no alimento do que naquilo que ela não está fazendo o que ela precisa. Porque a gente precisa introduzir, gente, hábitos que a gente não tem. Percebe que o problema são os hábitos que eu não tenho, que eu preciso colocar, porque os hábitos que eu já tenho não estão me ajudando. Então, quais hábitos ainda eu não tenho que eu preciso melhorar? E aí não vai ser a questão toda dos tubérculos. É claro que você aí pode variar na semana. Uma vez na semana eu vou comer um inhame, beleza.
Uma vez na semana eu vou comer a cenoura. Uma vez na semana eu vou comer um pedaço de batata doce. Beleza. Tá no almoço. Se você optar em comer um carboidrato no café da manhã, vamos supor que você faz a opção de comer um carboidrato no café da manhã, um cuscuz, uma tapioca, um pão que seja. Não obrigatoriamente você precisa comer o carboidrato no almoço. Entendi. Aí no almoço você pode ficar com as fibras e a proteína, porque você já saturou o receptor do carboidrato no café da manhã. A questão é a pessoa não comer carboidrato nem no café da manhã, nem no almoço. Ela vai desenrolando o dia. Aí chega um pico de estresse, ansiedade, apetite dela que aumenta, ela desconta tudo à noite. Aí ela põe tudo que deveria e muito mais. Isso aconteceu comigo hoje, eu descontei na água, porque senão eu ia malucar, eu ia sair comendo poste na rua, mordendo os postes. Porque isso aconteceu comigo hoje, e aí eu falei, vou tomar água para me sair desse pico de... Então, porque aí, o que acontece? Aí, quando você for comer o inhame, você vai comer uma bacia de inhame, porque o negócio está tão aflorado de você do inhame, que não vai ser um inhame, vai ser 4, 5, 6, 8 inhame. Entendeu? Verdade. Então é melhor nem mexer com isso, né, doutor? Deixa quieto. Então, assim, a privação, ela não contribui por isso, né? Eu sou proibido. Quando a gente se diz proibido, aí que eu quero o negócio mesmo, e aí não sucede. Vamos rir, galera. Vamos rir. Rir faz bem também. Teve uma paciente que eu falei assim para ela, o seu negócio é com a esfirra? Beleza. Come a esfirra até você parar com esse negócio de gostar de esfirra. Tá, você vai pegar um dia, você vai comer 12 esfirras, que seja. E vai lá e passa com essa vontade da esfirra, para você não ficar pensando mais nela. Se você ficar enamorando a esfirra, você vai cair ensilada todo o tempo. Aí se você tem que enteretar isso, tudo bem, a esfirra pode ficar no lugar dela. Aí, eu não preciso servi-la. Mas pelo menos passou aquela vontade que estava. É isso que eu vou fazer depois de uma semana. Ô, Rosa, quando você quiser, você me chama, a gente come junto o inhame, que eu sinto falta também. Eu amo. Graça, eu tenho mania, a minha mente, o meu psicológico me condena, então eu prefiro nem comer. E outra coisa que eu ia falar, doutor, depois de uma semana de passar essa fase do detox, eu vou pro sushi, hein, doutor Tiago? Tô doido para comer sushi, hein? Tá vendo? Tá vendo como que é? Aí, percebe? Às vezes, nós mesmos criamos e condicionamos um meio ali de se sabotar. Entendeu? Eu não vou comer inhame, eu não vou comer isso, tá? Não, é porque eu não posso, porque vai engordar. Na hora de passar tudo isso, eu vou enfiar o tamarjaca no sushi, aí beleza, aí... Entendeu? Por isso que a gente sofre muito, doutor Tiago. Olha só, final de semana agora é aniversário do meu neto, vai todo mundo para uma pizzaria. Poxa, como que eu fico nessa história? O senhor tem uma alternativa para mim? Tenho. Qual? Por favor. Você vai lá, você vai fazer a alimentação do dia normal, Não vai deixando de comer, porque você vai comer lá não, que você vai também criar um sistema de sabotar, tá? Aí você vai enfiar o pé na jaca lá e comer 4 pedaços de pizza. Você não comeu mesmo durante o dia, vou lá comer agora. Ai, como você vai comer normal, você vai chegar na pizzaria e entender que aquele dia é um dia especial, ele não acontece todos os finais de semana. Você não vai deixar de participar, porque a sua presença lá é importante. Então, você vai ter que começar a estabelecer o quê? Limite, Rosa, limite. Senta lá. Não pega bebida açucarada, não pega bebida alcoólica, não pega açúcar, dá uma água aí, uma gelada, beleza. Um gelo, tá? Você já tira a bebida. E você vai pegar um pedaço de pizza e vai comer um pedaço de pizza e saborear aquele pedaço de pizza. Você não vai tragar ele, comer devorando ele. Calma. Calma, mulher, tá vendo a cabeça? A cabeça já quer 2, 3. A cabeça quer 2, 3. Ó como eu tenho que emagrecer a cabeça.
um pedaço de pizza, você vai pegar e comer. Aí, só que você vai saborear ele, mastigar ele. Nossa, é bom mesmo, viu, comer uma pizza. Porque a fome é o melhor condimento. Você vai comer um pedaço de pizza. Beleza. Calma. Haverá tantas e outras oportunidades de comer pizza. Você não vai precisar comer meia pizza lá na confraternização, certo? Comer um pedaço de pizza. Não estou com fome mais. Tá bom. Não precisa comer mais. E o bolo? Boa. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer, pronto. Já não pegou a bebida açucarada, já não pegou o que poderia. Comeu um pedaço de pizza. Tá. O bolo. Gente, eu tô cheio aqui, eu vou levar. Há uma opção de levar. Há uma opção de levar o bolo. Uma opção, certo? Certo. Ou dá um pedacinho pequeno. Pedacinho pequeno, por favor. Pequeno. Né? Um pedacinho pequeno. Tá? Haverá tantas e outras oportunidades de comer o bolo. Mas o mais importante é a sua presença lá. É muito mais importante que qualquer comida que esteja lá, é a tua presença. O que você vai fazer para mim? No dia seguinte, você não vai tomar café da manhã. Não vai. Porque você vai permitir teu corpo ter um tempo maior de funcionamento para desinchar, desinflamar e desintoxicar a refeição que você fez na noite anterior. Aí a primeira refeição sua vai ser o almoço. Então, ao tempo que você vai dar de janela, de intervalo, sem botar alimento para dentro. Aí você almoça. Quando você for pesar no outro dia, você vai estar com o mesmo peso de antes que você foi na confraternização. Depois você fala para mim se não vai ser. Você não vai ter engordado. Você não vai ter engordado. Você vai manter o peso. Mas emagrecer, não. Mas engordar também, não. Vida que toca, vida que segue. Mas percebe que a nossa cabeça, a fraqueza é tanta. Ah, não. Ah, esse dia eu não tô nem aí, eu estou pau da barraca. Aí dá segunda-feira lá, aquela tristeza que sobe. Falei, nossa, por que você tá triste? Você foi na confraternização? Não, eu engordei. Depois, somos nós que ficamos para correr atrás do prejuízo. E na hora foi só um prazerzinho, assim. Só aquele prazerzinho. Me afundou tanto. Porque haverá oportunidades de novas pizzas, de novo bolo. Mas a questão é o equilíbrio. Equilíbrio, gente. Os extremos são vícios. Qualquer extremidade é vício. A virtude está entre dois vícios. Só consegue desenvolver uma virtude o ser humano que consegue estar entre dois vícios. Os extremos. Os extremos não é bom. A magreza não é boa. Ser gorda também não é bom. Eu preciso ser normal. Tá difícil nos dias atuais, viu? Ser normal tá difícil, mas é difícil, muito difícil. Nós vamos ter que lutar para ser normal no mundo que a gente tá. Normal. Ó, você é normal, né? É, sou normal. Nossa, que dificuldade. É. Comum tá todo mundo sendo. Bota isso. Comum está todo mundo sendo. Então, eu preciso sair desse condicionamento do mundo. Eu tenho que ser fora da curva. Gente, normalidade vai ser um espanto para o mundo. Nossa, você é normal. Nossa, você causa no outro. Entende? Como é normal no meio das pessoas, se você vai ver que vai ter alguém que sempre está de olho. Nossa, vou cancelar a fome? Nossa, queria ser assim. É o povo devorando todas as coisas. Quando não devora, não vou comer, tô de dieta, me dá só uma água. Gente, também não tá bom também, entendeu? Não tá bom, os extremos não é bom.
Porque senão a gente não vai conseguir aprender a lidar com a gente mesmo. Entendeu? Eu preciso aprender a ter o autodomínio. A vontade, ela tem. Eu falei com uma paciente, falei assim, você não precisa comer 15 brigadeiros, não, você precisa comer 2. 2, tá bom? Para você botar na boca e depois ficar mais um, você dar uma saboreada. Você comer 15. Quantas crianças você está tratando e cuidando dentro de você? Porque não é possível. 15 brigadeiros não é para onde isso? Entendeu? Porque o brigadeiro é a primeira bocada. É só aquela sensação que eu preciso. Você não vai sentar lá, pegar através de uma mulher ou um brigadeiro atrás do outro, né? Você está comendo o que ali? Não é o brigadeiro. Nem sabor você vai sentir. Não sente, come automático. Já que vai comer um brigadeiro, que seja um bom brigadeiro. Vou comer um brigadeiro. Entendeu? Assim, é muito incrível, porque assim, o estar com o outro precisa ser muito mais satisfatório e recompensador. O que eu vou comer e beber é segundo plano. Faz parte. A confraternização é para trazer isso. Essa questão da mesa, que não pode se perder, esse símbolo da mesa não pode se perder. Não pode se perder. Preciso manter. A gente tem perdido alguns símbolos. E a mesa, gente, olha, mas eu não sei não, mas pode ser que um dia a mesa deixará de existir. A mesa deixará de existir um dia. Por meio dessa geração fraca que está sendo imposta aí pelo mundano. Porque animal não senta na mesa. Animal não senta da mesa. É capaz do ser humano sentar no chão para animal do que o animal sentar na... Não senta. E não está tendo filho? A mesa talvez deixará de existir. Ou ficará com quadradinho também. O mesmo formato da mesa é o celular, né? Um quadrado. Eu fico com o meu quadrado aqui. Só eu, meu quadrado. Entendeu? A situação que a gente vai entrando, se a gente não toma cuidado, é exatamente isso. Verdade. A gente precisa ser normal. Olha a situação, gente. Precisar ser normal. Que coisa. Entendeu? Então, para você ver um tempo que a gente tira para ficar aqui, o quanto de aprendizado que não tem. Entende? Aí, todas as segundas-feiras, a Andressa, por exemplo, ela está desde a primeira. Gente, a gente tem que dar os parabéns para a Andressa, que ela está desde a primeira, gente. 14 encontros. Ela está desde a primeira. Deixa eu ver quem mais. A Terezinha, eu acho. Legal, Andressa. A Terezinha também, viu? Eu acho que ela está desde a primeira. Parabéns para a Andressa. Ela me corrige se eu estiver errado, mas a Terezinha, eu acho que ela está desde a primeira também. E a melhora é muito grande. A melhora é muito grande, gente. Quando a gente se dispõe a fazer um pouquinho, todo dia, um pouquinho. Não é mudar tudo, não. Não vai dar. Não existe mudança repentina. Um pouquinho. Isso melhora tanto. Eu tô com uma ideia aqui de bolar um negócio, de bolar um encontro meio que exclusivo, excepcional. Excepcional, hein? Exclusivo. Eu vou orar mais pela situação para com que eu possa fazer. Porque aí, de fato, vai ser um encontro sobre... um encontro sobre mim e sobre a minha família. Talvez que eu faça. Para vocês verem o quanto que é impactante algumas coisas que acontecem com a gente. Sobre emagrecimento, né? Sobre emagrecimento. Talvez eu faça, ainda esse ano, esse encontro aí. Mas o caso real não vai ser sobre pacientes, não. Vai ser sobre o acontecimento que houve na minha família.
Em casa. Pode ser que eu faça essa abertura para mim planar para vocês o acontecimento. Vamos ver. E aí eu vou fazer de uma forma diferente. Então, eu vou estruturar melhor isso. E aí eu vou divulgar nos grupos. Vai ser algo bem assim, ativo e fora da curva, mas que vai ser de grande valor e impacto para vocês, entendeu? Que bom. Combinado? Combinado. Foi bom, ó. 8 para as 11 da noite. Tá vendo aí? Agradeço a atenção de vocês e aí a gente vai se falando, a gente vai se unindo e as coisas vão aflorando, elas vão melhorando. O desóio, dona Rosa, desóio, hein? Quando mandar o peso para mim, quero ver do outra semana. Prometo que sábado eu mando, tá? Prometo que sábado eu mando. Tá bom? Tem que ver também outras... As pacientes estão ali no meu hall de atendimento, eu sei quem está mais distante um pouco, alguns mais próximos, a gente vai catando algumas pessoas aí e a gente vai indo. É que ouvindo o senhor falar, dá mais ânimo, né? Ouvindo o senhor falar assim, eu me sinto mais animada. Mas é só uma vez por semana, né? Podia falar mais, tem mais um dia da semana. Porque dá um up, sabe? Tem que esperar esse dia, tem que esperar esse dia. É que introduzir, gente, é uma loucura o dia, a rotina, os grupos, no privado, os atendimentos, precisa ter uma ordem, senão não sai tudo fora do contexto se não tiver ordem. A gente vai lutando para a gente... se lendo, a formação que vai fazer, o negócio não para. Não para. Ainda bem. Mas o WhatsApp ajudou bastante a gente, viu, doutor? O WhatsApp está ajudando bastante a gente, com as dúvidas ali, no grupo mesmo, né? A gente colocando. Bem importante. E uma vai animando a outra. Nossa, as fotos lindas que postaram hoje, dos pratos prontos, é muito bonito. A interação das participantes nos ajuda também. Eu tenho vergonha de postar no Zap a minha sopa, meus quitutes. Por quê? Vamos mandar lá, mulher. Vamos mandar lá, que a gente vai bater palma, botar coração. Uma que eu já não sei cozinhar. Aí vou postar uma coisa feia no grupo, eu não. Eu já sou uma negação na cozinha. Não presto para cozinhar. Vou postar uma coisa que... não tem para ser menos impactante, faça aquele suco verde, aí posta aquele suco verde. Ou corta aquela fruta. Vou picar a fruta, aí eu vou colocar a fruta. Não sei se é a sopa, pode ser outra refeição. Hoje teve uma colega que postou uma sopa, ela colocou duas qualidades de abóbora. Vocês viram isso? Ficou linda aquela foto, vi. E ela colocou ainda a salsinha em cima. Ficou linda. Se eu for fazer uma sopa com 2 qualidades de abóbora, nunca vai ficar igual a da minha companheira. Vai ficar muito feio, por isso que eu não vou postar. Não, teve uma que fez, eu achei impressionante, porque ela fez a sopa dela, ela colocou numa cumbuquinha assim, aí ela comprou cebolinha e salsa, fez um montanhozinho, assim, uma montanha do lado, assim, né, uma folhinha de coentro, nossa, nossa, aí dá vontade de, né, saborear e comer. Mas daí ela já é chique demais, né, doutor? Daí ela já é chique demais, né? Aí fica bonito mesmo. Quem é chique. Eu não sou chique, entendeu? Cada um com as suas habilidades. Existem habilidades de todas as maneiras. Eu sou um desastre, então nem me atrevo. Então, e aí, mas existe possibilidade de melhora. O que a gente não pode ser a Gabriela. A Gabriela não é muito legal ser, não, entende?
Gabriela, de nascer assim, vou morrer assim, entende? Às vezes a gente precisa se aventurar em algumas questões para a gente ir melhorando sempre. Entende? Eu acho que nunca vou ser igual a Gabriel. Nunca. Nunca. Combinado? Combinado. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, de novo, nós estamos aqui na segunda-feira. Uhum. Até segunda-feira, eu quero perder uns 4 quilos até segunda-feira. Isso gente, aí. só para falar aqui no grupo. 4 quilos até Só para falar aqui no grupo que a Rosa, ela tá um osso ambulante, ela quer emagrecer mais. Ah, Tá um osso ambulante. Rosa. Muita inveja dela. Essa daí que está falando aí, essa daí que está falando é minha irmã. Essa daí que falou agora, que eu estou um osso ambulante, ela é minha irmã, ela mora aqui em frente. Por isso. Osso ambulante está ela, doutor. Não sei por que ela está fazendo dieta, porque ela voltou a vestir todas as roupas dela, onde ficou toda dandoca com as roupas dela. Eu perguntei para ela, tu já voltou a vestir os teus vestidos? Até agora eu não consegui vestir os meus vestidos. Ela já vestiu todos os vestidos dela guardados. Entendeu? Se ajudem, cooperem uma ou outra, cada uma faça uma refeição para uma aí numa semana diferente, se ajudem. Isso vai nos ajudando. Mas até segunda eu já eliminei os 4 quilos, se Deus quiser. Até segunda-feira. Que seja, eliminou, tá ótimo. Estou profetizando. Eliminou, tá ótimo. A gente precisa tomar cuidado com as metas altas. Então, lembra que eu falei, melhor uma meta pequenininha, a gente se surpreender com uma menor, do que a gente ter uma meta maior e chegar lá ser pequenininha. É velho. É importante a gente trocar essa percepção dos resultados, tá bom? Eu nunca vi uma reunião tão longa que nem essa de hoje, hein? Agora, eu tenho uma dúvida. Eu não gostei muito de bater a minha sopa, sabe? A segunda eu fiz e comi em pedaços mesmo, com repolho. E pode ser assim, né, também? Tá ótimo. Porque eu pensei que fosse só líquido, sabe, essa semana, mas não, a gente pode mastigar. Não, pode fazer em pedaços, bater também. Combinado? Combinado. Boa semana para nós, hein? Fica com Deus aí. Boa noite. Boa semana. Prazer. Tchau. Boa semana. Bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.